Eu desejo que vocês estejam muito bem. Eu estou bem, graças a Deus. Larissa Cangila é meu nome, tal como já foi referenciado pelo Justo. Sou coordenadora do Clube de Leitura da Biblioteca do Lubango. Este Café de Ideias é a primeira edição de 2026 e é com muita alegria e satisfação que damos início a esta mesma atividade, que será o primeiro momento, né? Este que partilharemos as ideias do livro da nossa escritora Edmar Antônio e posteriormente teremos um momento para a confraternização, de modos a fortalecermos os nossos laços enquanto membros do Clube de Leitura e não só. Então eu desejo que, para além de estarem aqui, possam de facto aprender com aquilo que a Edmara tem a nos passar e que de facto possamos sair daqui com muito conhecimento, muita aprendizagem e com pensamento crítico, que é aquilo que de facto o Clube de Leitura pretende promover. Muito obrigada pela vossa participação e estamos juntos sempre. E a ausência, esta é a palavra, certo? A outra palavra que poderíamos associar seria desaparecimento. Bem, na verdade, corroboro com ambas as ideias e quando olho para o título Só Se For Sumiço, acredito que está a se referir a uma história, a um apego, né? E que só o sumiço talvez faz com que haja uma distância, um desapego àquela pessoa. Eu gostaria que, a princípio, nos contasse um pouquinho, né, de si, ou falasse um pouquinho de si, como escritora, como estudante, uma visão geral de quem realmente é a Edmar Antônio, e depois, posteriormente, falar-nos de forma introdutória, né, da sua obra. Então, gostaria assim que a Edmara tomasse a palavra. Muito obrigada. A coordenadora do Clube de Leitura, ao vice-coordenador do Clube de Leitura, ao diretor-geral da Oficina Acadêmica de Filosofia de Lubango, ao secretário-geral da Associação em Busca de Desenvolvimento Social, a BDS, aos queridos amados clubistas e a todos os convidados, eu quero expressar as minhas mais calorosas saudações. Respondo pelo nome de Edmara Cacilda Matias Antônio e escrevo também sobre o pseudônimo literário de Edmar Antônio. Sou escritora e autora da obra Só Se For Sumiço, claro. Além disso, sou poetisa, escrevo poesia, não declamo muito, não gosto muito de declamar poemas, mas todavia eu escrevo poesia. Sou também roteirista, sou locutora de rádio, não sei se me posso assumir assim, mas sou comunicadora, acho que fica melhor assim. Pois, sou comunicadora, sou estudante finalista do curso de Ciências Econômicas e Jurídicas e sim. Eu gostaria de entender se este livro nasceu de uma epifania que teve, né? Se calhar acordou e disse, bem, vou escrever um livro e o título vai ser Só Se For Sumiço. Muito obrigada. Parece que até o Justo sequestrou as minhas palavras quando a princípio ele pergunta sobre o que vos vem em mente quando ouvem a palavra sumiço. Eu preparei mesmo essa questão logo para iniciar a conversa, mas num outro momento também vou sequestrar as tuas palavras, Justo. Vá, eu gostaria de saber de vocês se vocês já se sentiram cansados, mesmo sem fazer nada fisicamente, um esforço físico. Já se sentiram cansados? Já, né? Voltar mesmo a conversar com as pessoas, rir, mas por dentro sentir-se vazio. Já? Tá bem. Então, é especificamente isso, é exatamente isso. É para este caminho onde as personagens vão dentro desta obra. Escrever o Só Se For Sumiço. Na verdade, este título eu concebi quando terminei de escrever a última palavra da obra. E eu comecei a escrever este livro no ano de 2022 e terminei oficialmente em maio de 2024. E escrever essa obra para mim foi refletir, para mim foi como respirar. Estou sempre a escrever, então para mim escrever essa obra foi encontrar caminhos, conhecer um outro mundo, porque eu também aprendi com essas personagens, interagi com elas, elas me ensinaram e de alguma forma eu fui formada também pelo Só Se For Sumiço.
entendo o que é sumiço, o que é sumir afinal de contas. Essas personagens acabaram por me ensinar muito e eu também consegui formar elas de uma forma... Vá. Então, eu escrevo já há muito tempo. E o Só Se For Sumiço não é a minha primeira obra, é sim a primeira obra lançada, publicada, mas não foi ou não é a primeira obra que eu escrevi. Eu comecei escrevendo um romance infantil com o título A Rapariga Charmosa. Isso penso que foi no ano de 2019 ou em 2020. Mas eu escrevia ilustrando, assim de forma muito rudimentar. Exato. Essa é a primeira obra que eu publico para o mundo, porque eu vi, parece que tem vida, parece que está ali dentro pode salvar alguém. E essa é a boa coisa da literatura. A literatura salva, a literatura transforma. Com a literatura nós conhecemos mundos, mesmo sem sair do lugar. Eu me arrisco a dizer que 40% do que eu sei hoje é graças aos livros. Então, essa é a parte boa da literatura. Então eu gostava mesmo de saber da Edmara, de onde é que surge esse amor, né, pela literatura, esse amor pela escrita, pela leitura? Bem, começou com meu pai. Desde muito cedo, meu pai gosta de livros, desde jornais, revistas, fascículos, tudo o que envolve letras, ele sempre foi amante de leitura. E na nossa varanda tinha uma estante só de livros dele. Ele até hoje tem um monte de livros. E quando nós mais novos lá, penso que isso há 5 anos, porque tínhamos todos uma idade mais reduzida que agora atualmente, né? Ele nos incentivava a ler. Mas eu lembro que sou a que mais teve adesão aos livros que o meu pai colecionava lá em casa. E certa vez, isso foi no período da Covid-19, eu frequentava a 7ª classe. E eu peguei uma obra com o título A Filha de Soba, de autoria angolana. Só não me vem em mente agora o nome da autora. Eu li aquela obra, é um romance infantil, se não estou enganada. E depois de ler aquela obra, me senti extremamente inspirada. Meses depois, passado algum tempo, comecei também a escrever. E quando eu comecei a escrever, já nunca mais consegui parar. Eu diria que isso é como beber água. Quando você bebe água pela primeira vez, vais beber pela segunda vez. Depois de beberes a terceira, adaptas-te ao sabor da água e passas a beber água normalmente. Tanto que até é aconselhável, né? Acaba por ser um benefício para a própria saúde. Então é o que eu digo da escrita. Para mim não escrever é como morrer, porque escrever para mim é respirar. Ser escritora não é o que eu faço, na verdade é o que eu sou. E eu não escolhi ser escritora, eu diria que a escrita me alcançou, a escrita me salvou de um lugar que eu não saberia não sei onde estaria nesta hora, mas a escrita é isso. A escrita me ensina muito até hoje, e então foi assim que eu me descobri como escritora. E até hoje eu escrevo, até hoje eu leio, e graças ao meu pai, é verdade, porque hoje eu carrego algo que ele me disse, que eu não entendi ao princípio. Ele me disse ao candengue, o livro é um mestre mudo. Mas eu fiquei a me perguntar, o que é que o Cota quis dizer com um livro é um mestre mudo? E percebi mais tarde, percebi com o tempo, porque um livro não grita, mas ensina. Um livro tem o poder de informar e da mesma forma formar. Porque a Edmara começou a ler cedo, mas há quem não teve, talvez, né, possibilidades de começar também a ingressar no mundo da literatura tão cedo. Então, como é que podemos atrair essas pessoas? Quero que fale, que responda essa questão, né? Como escritora mesmo, como é que também o seu livro pode alcançar essas pessoas? A Huila é uma rica província por causa dos jovens que nela habitam. E não é à toa aproveitar o ensejo. Lubango é tido, acho que está melhor, né? É tido como município ou como a cidade do conhecimento. E a Huila é cheia de jovens com pensamento crítico, realmente.
A Willa é cheia de pessoas que pensam, que conseguem sentar, pensar e solucionar através da reflexão crítica de situações realmente desde das sociais, desde econômicas, políticas e por ali afora. E falar da Willa também vamos falar intrinsecamente, diretamente do próprio município sede, que é o Lubango. O Lubango tem vários poetas, ele comporta vários escritores. Eu sou uma dos grandes escritores que o Lubango comporta, que o Lubango forma, por ter lançado essa obra. Como eu, vários jovens escrevem, até talvez melhor que eu, mas só nunca tiveram a oportunidade ou talvez nunca pensaram em se lançar para o mundo. Então eu diria que a nível de literatura, a nível de literacia, a nível de leitura, Lubango já marca 2 passos à frente, me arriscaria a dizer, em relação às demais províncias do Sul. Então, já é uma boa coisa de se observar, é uma grande coisa de se ver, e também aproveitaria para parabenizar todos nós que estamos aqui hoje, porque o Justo perguntava, e isso que estamos a fazer aqui hoje já é um passo para dar mais abrangência, para despertar mentes, para despertar jovens ao pensamento crítico, à escrita, à leitura, à abordagem sincera, à abordagem clara, e isso é o que mais importa, na verdade. Lançando este livro de coração, eu espero que mais do que apreciação à minha autoria, eu consiga tocar corações, consiga de alguma forma me conectar com a pessoa que lê esta obra, de alguma forma ensinar, passar algo de valor, algo que possa levar para a vida ou que mude mesmo o rumo desta mesma vida. E eu acho que, pegando o que eu tinha rabiscado apenas em papéis, eu ilustrava, eu fazia desenhos, pintava e no fim eu escrevia mesmo, a autora é Edmar Antônio. Parece que eu já meio que profetizava, ou era um sonho teimoso. Dizia Ningi Wandomboila na obra Moeda da Vida, ele que também é um escritor aqui local, ele dizia que sejam teimosos, mas não sejam teimosos. Que paradoxal. Sim. Ele falava da teimosia no sentido positivo, no sentido que pode promover sonhos, ideias, em vez de roubá-los. Então, por isso, o fato de eu ter me esforçado, ter a coragem, a audácia de exportar o meu pensamento para o mundo, porque não é fácil. Então, é uma nuvem de pensamentos, de dúvidas, porque é pegar o meu pensamento, aquilo que eu acho, eu não sei como é que você vai interpretar, eu não sei como é que você vai encarar aquilo que está ali. É um ato de audácia. Portanto, passar por este processo, passar só este passo e dizer, eu vou lançar, eu vou permitir que mais pessoas bebam do que está ali, que mais pessoas se encontrem, que mais pessoas se revejam, porque eu acho que muito mais que para o meu benefício foi para vários jovens aqui do Lubango. Outros que sequer tinham aquele impulso, incentivo para escrever ou também para lançar, acabaram por sendo incentivados, impulsionados, e há dias eu fiquei muito feliz mesmo, como alguém que chega em casa depois de uma manhã de sol, toma um copo de sangue quente. Alguém me disse assim, essa pessoa esteve no lançamento do meu livro e encantou-se, mas eu não fazia ideia da dimensão desse encantamento ao ponto dele ir e se dirigir à Bonifical, que é a editora que está por trás desse trabalho técnico do livro, e também começou com o trabalho técnico para o lançamento da sua obra. E já está na pré-venda, imaginem. Uau. É a maior satisfação que eu poderia receber enquanto escritora. Porque é saber que contribui de alguma forma para o desenvolvimento da sociedade. Falar sobre desenvolvimento é crescimento, mas mudança. Então, de que é feita a sociedade? A sociedade é feita por nós, por pessoas. E quem nós somos? Somos nós que estamos aqui. E da mesma forma que somos nós que estamos aqui, foi mesmo essa pessoa que esteve lá no dia do meu lançamento. E sendo ele uma pessoa que forma essa sociedade, já que o desenvolvimento é crescimento, mas mudança, ele promove a mudança. De alguma forma, promove o crescimento, o desenvolvimento dessa mesma sociedade. Então, não significa que eu só ajudo
a desenvolver ou só promove alguma coisa quando são 10 pessoas, 1000 pessoas. Com esta uma pessoa, eu tenho a certeza que dela vem mais 10. De 10 vem 100, de 100 vem 1000. Porque tudo começa com a 10ª parte, né? Para existir a 10ª parte é porque existiu a outra parte. Exatamente. Então, se começa com que é a 10ª parte do 10, então depois vem o 10, do 10 vem o 100. Então, foi a maior satisfação que eu tive e esse é o exemplo mais prático que eu posso trazer aqui hoje, de que realmente exportar esse meu pensamento, intitulado Só Se For Sumiço, tem contribuído e contribui ou ainda vai contribuir muito para aquilo que é a exportação ou a melhoria da literatura jovem, não só aqui na província da Huila, mas a nível nacional. Como é que foi todo esse processo de sair do papel, né? Do papel, vamos assim dizer de forma pejorativa, de sair do papel para um livro, vamos tentar entender desta maneira. Como é que foi todo esse processo? Será que foi algo muito demoroso, algo que já andou a planejar há muito tempo? Ou será que a Edmara simplesmente, depois escreveu o livro e disse, vou lançar? É difícil falar de nós mesmos, é mais fácil quando alguém fala de nós. E da mesma forma, é difícil falar sobre esse livro, porque ele é como um filho. Um livro é como um filho, então ele é meu primeiro filho e é difícil às vezes falar dele. É mais fácil que o Justo, ele como já leu, é mais fácil ouvir dele, inclusive quando ele estava ali a falar da experiência dele, assim que teve contato com a publicação, o marketing do lançamento. Ele disse que o título é forte, né? Sim, exatamente. Me chamou a atenção. E era exatamente isso que eu queria, mas só que eu não sabia que chamaria mesmo a atenção. E ouvir isso agora é uma das melhores confirmações que eu posso ter nesse momento. Dizer que eu lancei o livro um dia antes de completar anos. Lancei aos 15 anos, o dia seguinte eu completei 16. E se Deus permitir, neste ano eu estarei completando 17 anos. E escrever o livro, lançar o livro, foi um processo difícil, porque a gente sabe que a literatura não é ainda um ramo muito desenvolvido aqui no nosso país, ainda mais falando de literatura jovem. Então, sendo uma munícipe aqui local, eu procurei fontes, procurei recursos que me possibilitassem publicar esta obra. E graças a Deus, eu frequento a Igreja Evangélica de Lubango, a União Laje, onde está localizado o colégio evangélico. Então, lá na igreja tinha um pastor que também é escritor, que também havia lançado a sua obra, O Adolescente Aprovado. Falo do pastor Pedro Simão Miguel. E ele faz esses trabalhos técnicos relacionados aos livros, edição, capa, designer e tanto mais. Entrei em contato com ele e graças a Deus o feedback dele foi muito positivo, muito mais do que eu esperava. Andamos de mãos dadas desde o início, isso foi em 2024, fim de 2023, se não estiver errada. Começamos a trabalhar na obra e foi difícil isso porque houve um tempo de 2024 em que eu estive muito doente. Me deparei com várias dificuldades de saúde. A nível da saúde eu estive muito mal. Mas isso eu penso que me ajudou mais que me prejudicou. Então, depois de falar com esse pastor, logo já mesmo no momento da legalização, da aquisição do ICBN. O ICBN é o número que dá o respaldo legal à obra, que autoriza o autor ou que dá proteção legal, que reconhece a obra tanto nacional quanto internacionalmente. Ele não poderia fazer esse registro. Imaginem só, você já quer lançar, você sente que já está tudo pronto para o lançamento e dizem que não vai dar mesmo, não vou conseguir porque só estou registrado ao nível de Portugal, não ao nível de Angola. Estou como um balde de água fria. Mas em contrapartida aparece então a Bonifical,
estava mesmo ali, mas eu nem sabia sequer da sua existência. Na época estava localizada abaixo do Ministério das Finanças. Mandume, Ministério das Finanças, um bocadinho mais embaixo, estava o escritório da Bonifical, que é uma empresa que publica obras literárias. Faz o trabalho gráfico, o trabalho técnico, desde o momento depois de ter escrito o livro, desde o momento da edição, erros ortográficos, estamos a falar da Correção Linguística Portuguesa, o ISBN, que é o Registro Nacional e Internacional, até o flyer, o designer, a capa, tudo isso até o dia do lançamento. Eles fazem esse trabalho. Mas falando da capa também, eu pensei muito em como seria a capa, como todo escritor, porque sabemos nós que as primeiras coisas que comunicam são o título, o livro e esse meio que subtítulo que aparece aqui. Ali o desabafo de uma alma cativa, desabafo de dor de uma alma cativa, é o subtítulo que tem ali. São as três coisas que cativam o leitor, o internauta, a pessoa que tem o primeiro contato a se interessar pela obra. Então, claro, foi uma das minhas maiores preocupações, mas eu tive que meter mesmo essas cores de propósito. Não sei se toco ou se deixo para depois vocês irem talvez fazer uma investigação um bocadinho mais aprofundada do que significa cada uma dessas cores, mas principalmente eu quis usar o amarelo. Não está bem amarelo, parece cor de laranja, mas eu quis usar amarelo porque ele significa perigo. Ele alerta, então eu quis trazer o amarelo ali, porque é isso que eu quis também, é isso que eu trago na obra, eu quis despertar aquele que lê. E o preto, porque mesmo luto, é tristeza, é sofrimento. E eu que está nessas 104 páginas. Deveria mesmo estar assim. Então, depois de encontrar a Bonifical, eu já tinha todas essas ideias em mente. Fizemos só a materialização das ideias e deu certo. E é o que é hoje. E na Bonifical eu precisei do ISBN, da Correção Linguística Portuguesa, e também do suporte dessa mesma Bonifical no lançamento da obra, porque eu praticamente já tinha a obra semi-terminada por conta da ajuda que eu tive do autor o adolescente aprovado, que é o pastor Pedro Simão Miguel. Queremos entender então o que é que vamos encontrar ali quando nós abrirmos o livro da Edmara, que tipo de personagem vamos encontrar, que tipo de narrativa, que tipo de reflexões a Edmara traz para nós. Então, por favor, Edmara, pedimos que nos leve, né, a viajar consigo de alguma forma para o seu livro. Tudo bem, obrigada. Então, desejo a todos uma boa viagem. Apertam os cintos. A premissa principal ali nesta obra é a palavra sumiço. Tanto é que, se notarem, o título é uma condição. Está no condicional, só se for sumiço. Então, essa palavra ali, sumiço, o que é? O que nos traz? Como desmitificar? Quando é que estamos diante de um sumiço? Afinal, eu estou aqui, mas já estou sumida, então como é que eu posso notar? De que forma? A partir de que momento eu posso me ter como sumido? Quando é que eu posso pedir ajuda? Quando é que eu devo notar os sinais concretos de alguém próximo a mim que está sumindo por dentro ou por fora? Que tipo de sumiço eu trago aí nesta obra? Então, eu também, ao escrever, me perguntava isso. Nem todas as perguntas, provavelmente, eu possa responder hoje, ou mesmo respondi nesta obra. O Justo me dizia, antes de nós entrarmos, que tem um monte de perguntas. Ela até se arriscou a dizer que essa obra tem que ter continuação, tem muita coisa assim, inacabada, outras coisas por explicar, mas é mesmo isso também, que era para ser trago aqui. Propositado. Exato, porque isso depois é a experiência do leitor com a obra. E depois esse processo repercute-se em atitudes, em escolhas, em mudanças. E essa é a melhor satisfação que o escritor pode receber. Uma repercussão que vem da leitura da sua própria obra. Então, Sumiço. Essa obra retrata o desaparecimento de 4 jovens. 4 jovens e também de suas mães que enfrentam a culpa, a dor e também a incerteza diante desta ausência. Muito mais que sumiço físico, a obra nos permite entender também ou conhecer que também existe um sumiço emocional, mas de que forma? Não tenho mais emoções? Como é que as minhas emoções desaparecem? Essas perguntas são respondidas por personagens ali dentro deste livro.
Personagens que respondem de forma direta, outras de forma indireta, outras de forma figurativa. Mas cada personagem ali está, eu diria, de propósito, porque por mais menor que seja a incidência do personagem, acaba por nos ensinar alguma coisa. E depois eu acho que me vão me dar razão quando tiver em contato com a obra. E também essa obra nos permite começar a refletir um bocado mais sobre como nós temos observado as situações do nosso dia a dia. E eu, escrevendo essa obra, eu gostaria de vos colocar também, enquanto público leitor, a pensar naquilo que não é dito. Porque o maior pedido de desculpa não faz barulho nenhum, é verdade. Então, também provocar a pergunta: será que eu estou bem? Ou, ao menos, alguém à minha volta não está bem? Porque é mesmo sobre isso. É sobre sinais que não falam. É que eu estou a morrer por dentro, mas eu fisicamente estou aqui. Hoje em dia, nós estamos numa geração em que parecemos bem, mas não estamos bem. E como lidar com isso? Como ver? Será que eu estou aqui com o Justo, mas o Justo está a morrer por dentro? Eu estou aqui, de que forma eu posso ajudar o Justo a sair deste buraco onde ele está? De que forma eu posso ajudar as cicatrizes dele? De que forma eu posso sarar as suas feridas? Ou como é que ele pode também me mostrar que está dessa forma? Isso tudo acontece ali nessa história. Personagens nos mostram que o apoio mútuo é importante. A importância do apoio mútuo em tempos difíceis ajuda a não desencadear o sumiço, tanto interno quanto externo. Por quê? Porque quando alguém desaparece fisicamente, muito provavelmente já começou a desaparecer por dentro. E estamos a entrar novamente no sumiço. Essa palavra sumiço ali pode-se pegar em vários contextos. E é olhada de uma forma assim provocativa ou provocadora. De uma forma meio que paradoxal, meio que assim. Eu olho dessa forma enquanto autora da obra. O fulano, o cicrano pode olhar de uma outra forma o que significa sumiço. E as personagens, elas encaram também de forma diferente esse sumiço. Uma com mais fé, outra com menos, outra com mais positividade, outra com menos positividade. E já tocando na fé, o livro também toca nesse tema muito importante, pertinente e também que traz consigo muitas complexidades. A própria fé. O que é a fé? Todos nós temos fé, nós vivemos baseados em algum tipo de fé. Eu me vesti porque acredito que é mesmo isso aí, pronto. Cada um de vocês que está aqui. É o que eu acredito, é uma crença, mas pode não ser uma fé. Porque a fé é acreditar naquilo que não é visível. E a minha fé está baseada no cristianismo, Jesus Cristo. Mas a quem a fé dele está baseada em Buda, o budismo. Então, cada um carrega a sua fé. Mas de que forma a má interpretação desta fé pode se repercutir na nossa vida? Quando é que esta fé pode nos socorrer? E quando é que pode nos sufocar? Quando começa a nos aprisionar? Essas questões também são respondidas por uma principal personagem. O Justo me disse que gostou dela. Tu me fala muito dela, pronto. Disse que gostou muito dessa personagem. E ela acaba por ter mais incidência nisso. Porque é importante saber, segundo Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, se acredita num Deus que move, num Deus que faz, ele que disse no morto, depois de 3 dias, né? Antigamente, considerava-se que um morto poderia ressurgir. No primeiro dia tinha essa esperança, no segundo dia tinha-se ainda a esperança, mas já no terceiro dia acabava-se essa esperança. Já se concebia que essa pessoa mesmo morreu e dali não vai levantar. É como exemplo que eu dei da água. No terceiro dia nós nos habituamos com uma situação. Estima-se que nós precisamos de apenas 3 dias para nos adaptarmos a uma situação nova.
Mas Jesus Cristo disse: Lázaro, sai. Ele ressuscitou uma pessoa ao terceiro dia. E de tal forma, ele também ressuscita ao terceiro dia. Mas então esse Deus que faz todas essas coisas maravilhosas e que com o mundo formou, com as palavras formou o mundo, nós não vimos essas palavras. Tanto mais conhecemos esse Deus. Mas daí que nós estamos a falar que acreditamos em algo que não se vê. Aí entramos em Hebreus 11. A fé é isso, é colocar vida em algo que parece não ter vida. É tornar o invisível visível, é acreditar em algo que aos olhos dos humanos parece inacreditável, parece loucura. Porque o que para Deus é sabedoria, para o homem é loucura. Então, nota-se que nesse livro os personagens entendem muito bem, até melhor que eu, essa coisa. Entendem mesmo muito bem. Mas essa mesma fé acaba por aprisionar essa personagem. Tanto é que, não vou dar muito spoiler. Já me avisaram, não dá muito spoiler. Eu quero, mas o Justo já me avisou. Então, essa mesma personagem, principalmente ela, acaba por desencadear alguns passamentos físicos dentro da obra. São logo dois passamentos físicos. Cada um com o seu término, com a sua incidência, no momento certo da obra, mas o que acaba com passamentos físicos, acaba com passamentos físicos. E não vamos tentar romantizar ou mesmo romantizar, é que isso acontece com todos nós que estamos aqui. Acontece com cada um de nós. Acabamos por questionar até se funs é funs, e se é funs por quê? Por que é feito com a fuba de pala-pala ou se poderia ser feito com a farinha, né? E da mesma forma também questionamos a nossa fé. Mas então, eu acredito em ti, toda vez que há muito tempo que eu estou contigo, me converti no ano X, ainda naquele dia te falei se me ajudaste, hoje que eu te preciso, mas não estás a me ajudar. Por que ele está lá? Para vocês, o que é mais difícil? Perder alguém ou ficar sem saber onde está, onde e como está aquela pessoa? O que é mais difícil? É mais difícil não ter informações. É- Dúvida. a dúvida. Exatamente. É mais difícil é isso? Todos concordam? O que é mais difícil para si? Perder alguém ou ficar sem saber como e onde está? Mais difícil é perder alguém. Ok.